Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tá ouvindo bem? Eu tô. Tá me ouvindo? Estou. Tudo tranquilo. Então pronto. Vamos esperar só o pessoal chegar aí. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Eu e a professora Daisy, nós vamos discutir um pouquinho sobre alguns aspectos da redação e os que são mais recorrentes, né? No final, a gente vai dizer como preparar um texto que possa tirar uma nota 1000, certo? Na redação do Enem. Então, fica aí até o final, nos acompanha e vamos aprender um pouco mais. São muitas Professora dicas Deise, importantes. quiser se apresentar, Boa tarde, gente. Eu sou professora Daisy, dou aula de português e redação na mesma escola que o professor João Paulo. Espero contribuir para essa live. boa tarde, Paulinha está aí mandando a mensagem, boa tarde. Então vamos começar. Deise, quais seriam os principais erros dos estudantes na hora de produzirem um texto? Olha, João Paulo, o que mais é recorrente e o que é muito importante não cometer um erro seria a questão de fugir, né? Fugir do tema e também ou tangenciar. Por quê? Porque às vezes a gente só lê lá no tema, tem uma palavra muito importante e você, nossa, por exemplo, se for publicidade infantil, você olha o tema e vê lá a publicidade, poxa, você falar sobre isso. E vai lá a redação inteira só sobre publicidade e depois você recebe a sua nota e vê que não foi legal. Poxa, mas eu escrevi uma redação tão bacana, mas não tinha nada a ver com a publicidade infantil, que era o que o tema queria que fosse falado. Então, quando existe essa menção só para um aspecto do que o tema pede, isso seria o tangenciamento, né? Você bateu ali na trave, mas não conseguiu acertar realmente o que seria necessário. Outra coisa seria você chutar e sair totalmente, nem chegar nem perto, que seria a fuga do tema. Você fala de coisas que não tem nada a ver com o tema, e aí a sua nota também, apesar de pode ser que zere, né, sua redação. Então é muito importante ler com cuidado o tema. E se o tema for muito geral, né, é importante também ler os textos motivadores, porque eles não estão lá só para enfeite, né? Para alguma coisa aquilo ali serve. Então, é importante fazer uma leitura calma para saber exatamente o que aquele tema está pedindo, para você não cometer esse erro que é muito grave, que seria fugir ou tangenciar o tema, certo? Espero que ninguém cometa isso, né? No entanto, isso mais ocorre quando você faz uma leitura muito rápida do tema e vê que tem uma palavrinha lá que você conhece e, poxa, vou me dar bem. E acaba não dando muito certo, porque você não leu atentamente a redação, que o tema da redação pedia. Outra coisa seria também, você conhece todos os elementos que você precisa para fazer a redação, mas você não faz um projeto, você não faz o resumo ou o rascunho, né, da sua redação. E aí fica lá na hora de escrever, vou logo pegar minha folha definitiva aqui da redação e colocar tudo que eu penso, e na hora você se embaralha, e aí quando você está lá no final, você lembra de uma ideia que você deveria ter colocado no início, e não dá mais, e fica aquela coisa muito bagunçada. Até por isso que é muito importante fazer o rascunho da redação. Ou então fazer assim, você já sabe os tópicos que você precisa para o texto dissertativo argumentativo, que é o pedido nos vestibulares e Enem. Então, você já sabe que tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é importante você já colocar tudo ali bonitinho do que você vai tratar em cada momento. E quando você faz isso bonitinho, o que acontece o que se espera é que você desenvolva uma redação muito bacana. E aí vem um outro errinho, né? Outro equívoco que acontece, por mais que você consiga fazer esse projeto bonitinho, você não consegue, na hora de colocar suas ideias na folha definitiva, não consegue conectar as ideias, né? Aquele velho problema. A professora
Eu tenho muitas ideias, mas não consigo organizá-las. Aí tem a organização de ideias, que isso também é pouco problemático nas redações. Pronto. Eu separei aqui também 3 tópicos que eu acho que são importantes na hora da produção textual, né? E um dos erros que os alunos cometem, né? Então, assim, na primeira pergunta, que foi quais seriam os principais erros dos estudantes, eu coloquei aqui, não colocar um repertório sociocultural, certo? Legitimado, ou seja, o aluno passou do ensino fundamental ao ensino médio na escola, mas nenhum assunto do que ele estudou dentro da escola ele consegue interligar com o tema da redação. Ou seja, ele não coloca nenhuma citação, nenhuma voz de autoridade no texto, né? Nenhuma alusão histórica. Ele não sabe interligar o que ele já estudou durante a vivência dele na escola, né? Ou então com o que ele assistiu de filmes, séries que você pode colocar no texto. Então, assim, ele não coloca um repertório sociocultural. Um outro ponto foi, você já citou também, foi sem projeto de texto, né? E eu estava até querendo fazer aqui uma alegoria. Por exemplo, se a gente pegar o projeto de texto, a gente pode comparar ao mesmo trabalho que um engenheiro e um arquiteto fazem, né? Quando vão construir uma casa, certo? Então, o projeto de texto tem que ser planejado. Então, na minha opinião, por exemplo, a gente pode comparar os argumentos, né? Como se fossem ou o alicerce ou então o pilar da construção, certo? As palavras seriam os tijolos e os conectivos seriam a argamassa textual, certo? Então, se eu consigo usar bons argumentos, né? Consigo usar meus conectivos e as palavras certas, eu vou conseguir construir um edifício, né? Uma casa, né? Bem feita. Mas tudo isso precisa de um planejamento prévio, né? Planejamento. Então, muitos alunos não fazem isso, certo? Eles já pulam para a etapa de produção do texto. Então, eu vejo o texto como um processo e não como um produto. Então, assim, existem etapas que o aluno deve cumprir para depois produzir, no caso, seria o produto final, o texto, né? Então, tem a etapa de planejamento, elaboração da tese, dos argumentos, a escolha, vocabular. Por exemplo, tem aluno que repete muitas palavras, né? E aí fica um texto cansativo, porque ele fica repetindo aquela mesma palavra. Então, assim, ele não faz uma adequação ao vocabular. E o erro mais comum também, né, que a gente pode citar, que seria o de ortografia, certo? Que aparecem bastante na redação. Então, esses aí seriam os principais erros que eu destaquei aqui, que você também acabou de destacar, né? Vamos aí para a segunda pergunta, né? Que estratégias argumentativas podem ser usadas aí na produção de texto? Aí é que está a questão, né? Quando você faz uma estrutura do texto, por mais que você tenha uma ideia boa, bacana, não interessa muito se você não tem em que se basear aquela ideia. Então, se você afirma, faz uma afirmação, você precisa comprovar aquilo, dar peso para o que você está falando. Então, não interessa muito o que a gente pensa, né? Quando o leitor da sua redação for ler sua redação, não vai interessar muito. Você está falando aqui, mas e aí? Onde é que eu posso comprovar que você está falando realmente aconteceu? Ou que dados são esses? De onde foi que você tirou esses dados? Então, por mais que tenha os argumentos concretos, né, que são em base de dados, fatos reais, muitas vezes os alunos aí até coloca aí, faz um link com os erros também, né? Muitas vezes os alunos colocam os dados estatísticos de alguma coisa que ele está afirmando, mas aí não coloca de onde foi que ele tirou esses dados, né? E você fica pensando, oi meu Deus, e aí o que aconteceu aqui? De onde foi que esse aluno tirou esses dados? Como é que eu posso ter certeza que isso realmente é fato, aconteceu ou não, se esses dados são verídicos ou não? E aí também é a questão de trazer dados estatísticos para a sua redação, mas também dizer de onde você tirou, porque esses dados precisam ter uma fonte segura. Aí, oi, Yara Jéssica, tá aqui dando um oi para mim, tudo bom? Saudade, viu?
Então, também temos os argumentos de autoridade, que seriam trazer especialistas sobre aquilo que eu estou falando. Então, se eu tenho especialistas sobre o assunto, sobre o tema da minha redação, isso vai dar muito peso para os meus argumentos, porque eu não estou me baseando só no que eu acho, no que eu penso, mas sim nos que os especialistas falam sobre o assunto. Então, um cuidado que eu queria dizer para vocês também, quando fizerem citação, priorizar a citação indireta e não aquela citação direta, né? Vocês sabem que a citação direta, ela usa aspas e diz lá quem foi que falou, quem foi que disse aquilo. A citação indireta, você, né, a gente, interpreta o que foi falado e coloca com as nossas próprias palavras o que foi dito. Então, priorizem sempre a citação indireta. Por quê? Além de existir a possibilidade da gente escrever não 100% como a pessoa disse, né? Ah, professor, gente, mas eu vi naquele site que tem lá exatamente como fulano falou sobre determinado assunto. Mas aquele site, se você expandir a sua pesquisa, tem uns sites que mudam uma palavra ou outra. Então, você nunca sabe exatamente 100% o que a pessoa falou realmente, né? Então, é importante você sempre colocar com as suas palavras o que você entendeu sobre. Que aí já dá um peso maior também para a sua redação. Porque, olha, quem for corrigir vai ver, nossa, ele soube interpretar o que foi dito por fulano, né? E não realmente só decorou a fala e colocou lá na redação. Então, é muito importante ter isso em mente também. Verdade, verdade. Não, assim, existem algumas estratégias, né, que o aluno pode seguir. Então, por exemplo, ele pode colocar um exemplo, né? Então, assim, eu tenho um fato, eu até fiz um vídeo semana passada sobre fato e opinião, certo? A diferença. Então, assim, um fato é uma coisa provada, eu tenho como comprovar, certo? Diferente do que acontece na maioria dos textos, os alunos colocam mais a opinião dele. Então, a interpretação do fato, assim, muitas vezes o aluno ele não tem, sei lá, uma opinião bem amadurecida sobre determinado fato e aí quer colocar no seu texto. E aí coloca um argumento fraco. Então, isso aí prejudica demais. Então, assim, tentem usar fatos, evidências, né? A outra seria a questão, como você já citou, né? Você citar uma autoridade em um determinado assunto e você fazer a argumentação. Então, assim, você elabora um tópico frasal que você vai defender, né, de acordo com a sua tese, e vai inserir, no caso, a voz, né, a autoridade para justificar o que você está falando. Né? Então, você se apoia em alguém para defender o seu argumento. Né? E, como você falou também, a questão da fonte segura. Tem aluno que já veio me perguntar, professor, eu posso colocar uma frase lá e mentir, dizer que foi outra fonte? Aí eu disse para ele, olha, não faça isso, porque o corretor, quando ele está no processo lá, ele tem como consultar na internet e verificar aquela informação. Se ele tiver dúvida daquela informação, ele pode consultar. Então, nunca vá mentir, né, ou falar uma inverdade, né, sobre uma determinada fonte. Uma coisa que eu achei interessante, pelo menos na questão da argumentação, sobre os textos motivadores, né? O texto motivador ele serve como um guia. Então, o aluno lê o texto motivador da prova do Enem, faz aquele apanhado geral da problemática que o texto motivador está trazendo. Então, normalmente, um texto motivador, né, os textos motivadores vão trazer um infográfico, 2 pontos de vista. Então, o aluno consegue fazer identificar qual o problema que o Enem está querendo que seja discutido. Certo? Então, tem que ter atenção a esse detalhe. Eu, particularmente, quando eu falo com meus alunos, eu digo assim, não use, certo, as ideias dos textos motivadores. Tragam ideias próprias, né, ou um conhecimento externo, um repertório social, né, sociocultural legitimado de fora do texto motivador. Né, porque dentro do padrão da correção do Enem, a gente tem a questão do plágio. Né? Então, assim, o aluno copia partes dos textos motivadores, né? Então, para evitar essa ocorrência, eu prefiro que meu aluno, né, traga sempre uma fonte externa. Né? Então, use as suas próprias ideias. Então, assim, eu sempre
sugiro para eles que evitem usar o texto motivador como uma fonte, né? Embora, em algumas situações, você possa usar uma parte do infográfico, né? Pegar um dado para argumentar, pode haver isso aí, sem problema nenhum. Agora, cópia, né? Você pegar ipsilíteres, o que tem lá, e colocar, né, no texto é que deve ser evitado. Cópia não. Certo? Pronto, Porque aí são textos motivadores, né? É para exatamente. motivar, dar um ânimo aí, uma força para quem está fazendo a redação, não para serem copiados. É exatamente isso. Vamos para por exemplo, tem muitos alunos que eles repetem os textos, os conectivos, por exemplo, o mas, né? A condição adversativa. Ele repete várias vezes um texto, né? Então, por exemplo, ele não sabe usar o no entanto, o entretanto, não obstante. Existem outras formas de você fazer a interligação das ideias sem ficar repetindo, né, os elementos coesivos. Então, por exemplo, na competência 4 do Enem, você só vai garantir os 200 pontos nessa competência se você tem um repertório social, o repertório de elementos coesivos, vasto, certo? Então, tem muito aluno que usa o quê? Só o mas, porém, e vai na redação toda tricotando dessa forma, né? Então é meio complicado. Agora, se você vai usar em primeira análise, é importante destacar que, né? Vale enfatizar que, convém lembrar que, portanto, né, diante do exposto, diante dos fatos supracitados. Então, assim, eu tenho várias formas de ampliar esse meu lexo, né, de recursos, de elementos coesivos. Certo? Então, assim, é importante ter essa variedade. Certo? Principalmente porque você tem que ter dois tipos. Os elementos de coesão que vão vir dentro do parágrafo, certo? E o interparágrafos, né, que é chamado. Então, vão ser os elementos de coesão que vão fazer aquela troca, né, aquela passagem de ideias, ou então a continuação. Então, é importante o aluno ter esse repertório vasto, né? É muito importante. E a imagem voltou ao normal? Tá voltando aos pouquinhos. Tá voltando ao normal. Pelo menos deu para entender direitinho a voz, pelo menos para mim. Essa questão de conectivos, uma coisa que é muito importante é não decorar nada muito pronto, né? Porque fica aquela coisa repetitiva e aí muitos candidatos na redação fazem aquela mesma estruturazinha decoradinha. Então é importante que vocês conheçam os conectivos e os usos e leiam bastante, que isso você consegue identificar os conectivos durante a leitura. Procurem não decorar os conectivozinhos chaves para colocar em cada cantinho, porque isso na hora da leitura, quando o corretor vai ler lá a sua redação, tem 30 redações, tudo com os mesmos conectivos, tudo no mesmo lugar. Não façam isso. Priorizem a autoria, né, de vocês. Pronto, vamos para a quarta pergunta, né? Então, aí, no caso aqui, o que falta para a gente é saber, né, como é que faz uma estrutura, um projeto de texto aí que facilite a vida da gente para conseguir uma nota boa. Pronto, eu estava querendo trazer esse assunto que é bem, assim, bem importante, né, para os alunos, principalmente para quem vai fazer a prova do Enem esse ano, que em outras fontes, né, estão chamando aí de redação coringa. Já ouviu falar já redação coringa? Já ouvi, esse nome não me é estranho. Então, o que seria essa redação coringa? Existe um modelo fixo, né, onde você vai definir, no caso, a sua tese, né, que é a ideia que você vai defender a partir do tema. Você vai fazer na introdução, o primeiro momento vai ser uma contextualização. Então, na introdução, são 3 passos. Contextualização, a conexão com o problema e a apresentação da tese com os argumentos. Então, são 3 passos aí na introdução.
dessa redação coringa, né? Que é o que o pessoal tanto está comentando, né? Que seria um modelo pré-moldado da redação do Enem, certo? Então, depois teria a explicação do argumento 1 no segundo parágrafo, seria o desenvolvimento 1, né? E o desenvolvimento 2 seria a explicação do segundo argumento, certo? Pronto. Na intervenção, para quem lembra, né, pelo menos para meus alunos já falei, a gente tem que ter 5 elementos. Então, a gente tem que ter os agentes, as ações, o modo ou efeito, o modo ou meio, o efeito e o detalhamento. Se eu consigo, né, completar esses 5 elementos na minha intervenção, eu consigo fechar os 200 pontos nessa competência, certo? Então, assim, existe um modelo pré-moldado, né, da redação coringa, que seria assim, para qualquer tema que você for discorrer, você consegue, dentro dessa forminha, né, produzir um texto, assim, bacana, só que o que vai diferenciar de você conseguir uma nota 1000 vai ser principalmente o seu potencial argumentativo. Então, assim, o conteúdo que você coloca, as ideias que você expõe, os argumentos, é que vão fazer seu texto tirar uma nota 1000. Claro que a estrutura favorece demais. Então, se eu sigo a risca, né, essa estrutura pré-moldada, com a junção de boas ideias, eu consigo tirar uma nota boa, né? Então, assim, eu consigo até tirar 1000 tranquilamente. Agora, sim, tem que ter prática, tem que ter constância. Então, normalmente, o aluno tem que fazer pelo menos uma redação por semana para ele ir pegando traquejo nessa estrutura pré-moldada, né? Então, assim, depois eu posso até passar, quem tiver interessado pode falar comigo pelo Instagram mesmo, e eu posso até passar essa estrutura. É bem simples, mas tem que ter prática. Então, existe esse modelo, então o aluno precisa mesmo de treino, né? Treino e leitura. Leitura também é fundamental. Não tem como você escrever um texto nota 1000 sem ter leitura. É porque a leitura é que vai fazer você se diferenciar, né? Não importa a questão, eu já tenho aqui um modelo que vai me garantir. Não, não é assim. Você precisa de prática, como o João Paulo falou, e de leitura para poder saber como é que você vai fazer aí para interligar as ideias e colocar tudo ok no seu texto. Teve uma vez que eu fiz uma oficina de redação lá no João Matos, e o que aconteceu, né? Depois teve um simulado, e tinha um aluno que ele tinha feito essa minha oficina. Foram 5 encontros. Aí eu estava fiscalizando lá o simulado, e depois que eu recebi todas as provas, né, a prova objetiva e a prova de redação, eu dei só uma olhada na redação dele, né? Então, assim, ele tinha feito o que eu tinha ensinado? Tinha. Ele colocou todinho na forma, né? Ele colocou lá e tal. Mas, assim, quando eu fui ver as ideias dele, né? Assim, os argumentos, o que ele tinha colocado, aí isso que faltava. Ou seja, ele não tinha tanta substância no texto, embora tivesse a estrutura. Então, assim, eu tenho um modelo, eu tenho uma redação coringa, eu tenho uma estrutura. Isso aí não te garante tu tirar a nota 1000. Vai te ajudar. Mas, assim, leitura e prática, treino, vai ser muito importante para o aluno. Certo? Então, assim, hoje, a gente pode comparar a prova objetiva, né? Assim, semelhantemente à prova de redação em termos de peso, né? Então, se você tira uma nota boa na redação, assim, você aumenta demais a sua chance de passar. Porque ela tem quase o mesmo peso de 180 questões. Então, assim, se você se dedica a fazer uma boa redação, toda semana treinando, você aumenta as suas chances de passar no vestibular, né? Esse do Enem. Então, eu acredito que tem que ter treino, dedicação, né? E, assim, os alunos têm que puxar um pouco dos professores, né? Se o professor me passa uma dica, né? Às vezes eu vejo os alunos muito assim, às vezes, eles têm medo de chegar até o professor. Assim, vou falar por mim, né? Meus alunos, né? Porque, às vezes, não vai gostar do meu texto, tem medo de mostrar o texto deles, né? Então, assim, como é que você vai avaliar se o cara não chega até você, né? Pois é. Verdade, é parar de ter medo, então, né?
É perguntar mesmo, aproveitar o momento, teu professor ali dedicado. Por favor, aproveitem o momento, façam perguntas, olha como é que eu posso melhorar aqui, eu não sei como é essa redação, não sei o que é tese, como é que bota a tese, como é que o argumento. Pergunta, é o momento de perguntar, tirar Vamos todas ver. as dúvidas para poder desenvolver um texto bacana. Uhum. Será que alguém quer fazer alguma pergunta dos nossos aí, espectadores? Quer fazer A alguma pergunta? Laudenise, Alguém fez alguma pergunta aí? não que eu tenha visto. O momento é agora, gente, perguntem. Estou encabulado, pessoal. É, Então pronto, eu acho que a gente pode encerrar nessa live de hoje. Foi mais uma questão de passar dicas, né, de redação e, de certo modo, alertar, né, para a questão da estrutura do texto, que alguns alunos não conseguem visualizar que o texto é um processo e não um produto. Né? Então, assim, para eu chegar a um texto final, eu tenho umas etapas que eu devo cumprir. Certo? Então, essa aí é a dica que eu quero deixar hoje, né, nessa live. Pronto, a agradeço a professora organização, Deide pela agradeço participação. também a companhia, a oportunidade de estar aqui presente. Pronto, a Denise fez aqui uma pergunta. Tem dicas de tema de redação? Eu vi um tema que eu achei assim, um pouco curioso, assim, interessante, no sentido de que nunca foi abordado, que era sobre a questão do autismo no Brasil. Era uma mãe que tinha colocado no Facebook, e aí eu achei assim, eu escuto muito falar sobre autismo, né? Mas esse tema não foi discutido ainda, pelo menos no Enem não foi, né? Então, pode ser uma probabilidade desse tema cair, já que é um problema, né? E muitas escolas não sabem como lidar, né, com uma pessoa que tem autismo, né? Não sei nem se eu posso chamar assim, né? Ou talvez seja uma síndrome, mas assim, me perdoem, mas assim, talvez a escola não tenha como receber essas crianças, né? Então, talvez seja um tema, né? Aí perguntaram aqui Como como começar uma redação? Eis aí a bom, pergunta. ela vai ter que assistir a nossa live todinha aqui, eu vou deixar guardado no IG. Mas assim, o básico para começar uma redação, o básico, você definir um posicionamento, se você vai defender ou atacar o tema, né? Então você define um posicionamento que seria a sua tese e pelo menos os dois argumentos. Com eles dois eu começo a fazer minha introdução, né? E a contextualização, que seria eu colocar algum repertório, por exemplo, uma alusão histórica, que é muito fácil, né? Então você pega um fato do passado e vai contextualizando com o problema do texto, né? A gente pode escolher o termo, não, acho que dizer o tema da redação, né? No, na do Enem, o tema já vem feito, né? Então, não tem como, sim. Mas você pode, agora, se você quiser só praticar como redação mesmo, semanalmente, você pode escolher o tema à vontade e praticar, né? É, para a prática não importa o tema, né? Contanto que você é, conheça, faça a estrutura direitinho, fale sobre o tema, e aí é bom que você pesquise vários temas aí da atualidade. E quanto maior o conhecimento dos temas atuais você tiver, melhor para você, porque você saberá argumentar sobre qualquer tema. Pronto, lá a Denise botou aí um resumo do que eu falei. Ó. Você tem que ter uma tese, dois argumentos e fazer a contextualização, isso aí para começar o texto. Isso aí seria o começo da redação, certo? Só a introdução mesmo. Beleza? Beleza, lá, Denise. Aí, Deise, estão dizendo aqui, rainha da redação, a Deise. Ah, quem é que está falando no meu celular? Eu não estou É a enxergando. Acho que é Marília Cavalcante. Ah, Marion, querida, tudo bom, meu amor? Então, são 4 parágrafos.
Sim, normalmente, sim. Eu já tive minha experiência com o Enem. Na época eu fiz 5 parágrafos e eu tirei 920, né? Na primeira vez na segunda vez que eu fiz o Enem. Então, assim, podem ser 4, 5 parágrafos, depende muito do aluno. Mas o padrão mesmo dessa redação coringa são 4 parágrafos. Introdução, Também desenvolvimento um, tem a desenvolvimento questão, 2 e a tem a solução. questão do número de linhas, né, também. Então, tem que ter cuidado também, o Isso, isso. tamanho da sua letra, tem que ter muito cuidado se vai ultrapassar ou não. Porque se você faz um rascunho e tem 5 parágrafos, na hora de passar limpo, você não consegue colocar nas 30 linhas, dá um probleminha. E Problemão, na outra, verdade, né? outra dica, sim, mas seria mais estética. Por exemplo, nas redações que eu vi, né, que os alunos tiraram nota 1000, normalmente os alunos têm entre 12 a 13 palavras, 12, 14 palavras. Então, assim, fica bem pequenininha mesmo, certo? A letra. Geralmente eu reparava que eram de meninas, assim, pela letra dá para perceber que era letra de mulher, né? E, assim, a média do aluno que ele coloca numa linha são 8 palavras. Eu já meio que contei, assim, nas redações dos meus alunos, uma média de 8 palavras. Mas nas redações do Enem, eu reparei que tinha 12, 14, uma média. Mas é justamente por conta da informatividade. Se o cara quer passar uma informação e realmente o número é reduzido em 30 linhas, né? Ele tenta ali meio que diminuir um pouco o tamanho da letra para poder comportar, né? Mas é só uma observação, não é uma recomendação que você faça isso, mas só uma sugestão. Certo? Alguém fez mais alguma pergunta? Não? Hum, Mais alguma pergunta? Então, pronto. Então, Deise, muito obrigado aí pela sua participação. Era eu uma que live assim agradeço. rápida, mas para ajudar aqui os nossos alunos. E eu vou deixar esse vídeo disponível no IG. Obrigado. Até a próxima Tchau, aí. gente. Até a próxima. Aí ela perguntou aqui, quais as apostas desse ano, né? A gente acabou de falar, né? Tu tem alguma É, aposta, Deise, aí? Tem alguma não, porque aposta? ela entrou depois, ó. Ela entrou Mas tu teria depois alguma que você aposta? falou. Eu falei a minha, né? Tu teria algum tema? Não, não, não tem. Não tem ainda, né? Pois então a gente pode deixar depois aí no Instagram da gente, certo? As nossas apostas. Foi até uma boa pergunta que já serve como conteúdo. Tá bom, até a Sim. próxima. Tchau, Tchauzinho, pessoal. gente. Até a próxima. Próximo.